contra o ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Essa fase, eu não quero aqui adentrar ao mérito das razões que levaram à denúncia, depois deputados que subscreveram a peça, bem como um brasileiro que também subscreveu a peça, o João Sebastião, que aqui está, poderão usar da palavra para falar de alguns dos pontos que justificaram essa denúncia, mas apenas do ponto de vista regimental e legal, quais são os passos deste processo a partir de agora. Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha a advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, a admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei 1079. E com base no ADPF, decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. Obviamente que é a primeira vez que se tem uma denúncia, aliás, não a primeira vez que se tem uma denúncia, mas nós não tivemos até hoje uma denúncia que foi recebida e processada contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, denúncias já aconteceram e todas elas acabaram sendo arquivadas, sem que tramitasse pelo plenário do Senado Federal. Mas pela prévia que os deputados apresentaram aos líderes do Senado no dia de hoje, pelos argumentos apresentados com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me pareceu com bastante robustez e com o preenchimento dos requisitos formais para a regular tramitação. Obviamente que isso será objeto de análise da área jurídica do Senado Federal, mas eu repito, à luz do regimento, à luz da Lei 1079 e à luz da ADPF, que deu os contornos do andamento de um processo de impeachment, seja contra presidente da República, ou ministros de Estado, PGR, ou ministros do Supremo Tribunal Federal, não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal. Então, aí na condição de líder da oposição, aqui ao lado dos demais líderes que compõem a base de liderança de oposição do Senado Federal, o que nós solicitamos do presidente Rodrigo Pacheco é que dê andamento a esse processo, dê celeridade na apreciação nessa fase inicial, para que nós possamos acompanhar o passo a passo desse processo. Obviamente que no passado já houve um indeferimento no início da fase processual. Nesse pedido, esperamos que isso não aconteça, mas caso aconteça, há a possibilidade de se dar a apresentação de recurso ao plenário. Mas o sentimento que nós tivemos por parte do presidente do Senado Federal foi de que ele vai fazer uma análise, levando em consideração tanto critérios técnicos, jurídicos quanto políticos, para averiguar, verificar o cabimento dessa denúncia. Então, esse é o cenário. A denúncia foi apresentada, agora vamos aguardar o seu processamento, esperando de forma muito serena que qualquer que seja a compreensão de cada um daqueles que compõem a diretoria do Senado Federal, a mesa diretora do Senado Federal, que dê ao plenário do Senado Federal a prerrogativa que a lei já o dá, do plenário do Senado Federal poder deliberar sobre essa questão. Em síntese, o que nós tivemos na tarde de hoje. Bom, boa tarde. Passamos aqui para os deputados, os autores da peça, que escreveram. Eu queria fazer aqui uma reflexão para os senhores. Nós temos mais de 150 deputados que subscrevem a necessidade de apresentar um processo de impedimento contra o nível do Supremo Tribunal Federal. Nós temos mais de 30 senadores que já anunciam a sua posição de fato há um desequilíbrio na
relação entre os direitos e a tipo mostra a democracia brasileira. A reflexão que faço, professores, é que esse é um momento extremamente desafiador. O que está em jogo é o Estado de Direito. Nós, instituição, independentes, deveríamos estar discutindo, eu concordo, a situação do Brasil. Nós deveríamos estar fazendo aqui a oposição a um governo perdulário, inconsistente, inconveniente, que não tem nenhum compromisso com a sociedade brasileira, um governo populista. Mas nós estamos aqui discutindo a questão do equilíbrio entre os grupos. Nós estamos aqui discutindo as ações individuais de um indivíduo que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e que se arvora em xerife da nação. Eu me lembrava e queria repartir para os senhores uma expressão que dizem que foi Luís XIV, onde ele falava: o Estado sou eu. Me parece bastante similar à forma como o ministro Alexandre tem se comportado. Vejam que o episódio do dia 8 de janeiro, lamentável sobre todos os aspectos, mas que convalida essas arbitrariedades que estão sendo praticadas contra o espectro ideológico da sociedade brasileira, foi objeto de uma entrevista desse ministro, se colocando como vítima deste processo. Foi muito bem. Aonde está a imparcialidade desse juiz? Se ele se coloca como vítima, ele justifica que pode se manter à frente do processo, porque o agredido não era ele, era o Estado, ou seja, nem sou eu. Ele se arvora em defensor da democracia, como se a democracia pertencesse ao indivíduo e não à sociedade brasileira. O Brasil está de ponta cabeça. Esse desequilíbrio ameaça a democracia. Nós precisamos ter a coragem de denunciarmos essa situação, e este evento que hoje está se realizando é uma demonstração de que ainda está viva a indignação da população e focalizada nesse momento pelos senhores deputados e senadores que aqui estão. Porque o que acontece nas ruas de todo o Brasil é um sentimento de impotência, é um sentimento de injustiça, é um sentimento de que a justiça perdeu a credibilidade. Precisamos defender o judiciário, precisamos defender o legislativo, precisamos defender a democracia. E quero lembrar aos senhores que a semana passada foi divulgada uma pesquisa de opinião, onde pelo menos metade da população aprovava as ações do Supremo Tribunal Federal e a outra metade rejeitava. Mas pasmem, se vocês olharem os microdados, aqueles que acham que a justiça está agindo de forma adequada, mais de 90% votou em Lula. Aqueles que acham que a justiça não está correta, mais de 90% votou em Bolsonaro. Então quem sabe ler entendeu. Quase a totalidade da população brasileira afirma: a justiça está agindo de forma política e não de acordo com a lei. E a lei precisa ser o meu inimigo, porque esse é o escudo que ampara todos os cidadãos brasileiros. A Constituição precisa ser erguida aqui como escudo, como defesa da sociedade brasileira. É essa a ponderação que quero fazer e a reflexão que faço para os senhores. E quero homenagear os brasileiros que por todo o Brasil foram à praça pública com coragem, sem medo, apesar das ameaças, apesar das perseguições, apesar das medidas arbitrárias, apesar das exceções que se tornaram banais. Nós estamos vivendo uma jurisprudência de exceções e nós não podemos nos quedar inertes achando que isso é natural. Não é. E eu peço à população brasileira que está nos ouvindo agora que procure o seu parlamentar, que procure o seu representante e peça a ele que faça justiça. Muito obrigado. Confesso como em raros momentos desse meu mandato e certamente do mandato dos meus colegas, em raros momentos acontece de me tomar a emoção de uma forma tão forte como acontece agora. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos há anos todos os abusos de autoridade que são cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e mais particularmente por um ministro
parece não ter freio. Infelizmente, quando houve talvez a oportunidade de encerrar-se a perseguição, preferiu-se dobrar a aposta. Hoje, neste dia, nós tivemos, senador Magno Malta, um senador dormindo no plenário do Senado da República, com uma multa absurda de 50 milhões de reais, sabe-se lá bem por que recebida. Aliás, ilegal e inconstitucional, porque esta é a regra. Nós temos até hoje um ex-deputado preso, ilegal, inconstitucionalmente, inclusive depois de um indulto presidencial. Para alguns vale, para outros não. Nós temos, deputado Nicolas, e tantos outros parlamentares, deputados federais que seguem sendo perseguidos, com o intuito de serem calados, terem as suas vozes silenciadas. Deputados que não têm acesso aos autos. Seus representantes, seus advogados não têm os mesmos direitos de advogados de criminosos, assassinos, estupradores. É uma vergonha o que hoje, infelizmente, nós vivemos no país. E é por isso que me toma a emoção neste momento, porque com mais de 150 deputados federais, cidadãos, a exemplo do desembargador Sebastião, que está aqui conosco, mais de 1 milhão de brasileiros que peticionaram online, estamos chegando a 1,5 milhão de brasileiros, e o povo na rua. Esta Casa da República, o Senado, vai ter a oportunidade de fazer verdadeira justiça ao nosso país. Dizem que se espalha discurso de ódio com a justificativa de perseguição. O que estão colhendo é ressentimento. Dizem que espalham fake news. O que estão fazendo é utilizando-se de falsos processos, de verdadeiras inquisições, para continuar uma sanha que jamais deveria ter começado. O país precisa de equilíbrio, o país precisa de paz. Nós queremos todos um Brasil melhor. Como eu costumo repetir, nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil, um Brasil onde a justiça seja justa, onde a democracia seja democrática, onde nós tenhamos de fato liberdade. Este é um momento emocionante, mas também é um momento de profunda responsabilidade. O Senado da República, deputado Gustavo Gaia, que já tem, caro líder Felipe Barros, agradeço a oportunidade de falar pela oposição, 31 senadores que se declaram abertamente a favor do impeachment da Alexandre de Moraes. 32 neste exato momento. 32. Falta muito pouco. Isso que ainda nem foi colocado para o plenário votar. Falta muito pouco para que a verdadeira justiça seja feita. Esse impeachment, esse processo seja realidade. E nós tenhamos finalmente o reequilíbrio dos poderes no Brasil e a volta da democracia. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Falo aqui como líder da maioria da Câmara e uma das signatárias também. Quero dizer que não dá para afastar o meu mandato, todo conhecimento político, a bagagem política que eu trago como advogada e procuradora do Distrito Federal por 24 anos. Eu diria que George Orwell, autor de 1984, estaria estancado com 2024. As regras de processo penal, as regras constitucionais que trazem garantias e direitos fundamentais, que aqueles advogados, mesmo juízes que se dizem garantistas, fazem questão de buscar, catar as filigranas quando se trata de proteger, defender ou soltar criminosos de verdade, estupradores, pedófilos, assassinos, corruptos. Essas mesmas regras e garantias não valem
para os perseguidos políticos. E assim é que se constrói a intolerância política, a tirania e as ditaduras se constroem dessa maneira. Não existe nenhum direito aos perseguidos políticos, aos jornalistas que estão fora do Brasil, banidos, sem passaporte, sem conta corrente, com as contas bloqueadas. As pessoas no Brasil, pessoas que foram condenadas a 14, 17 anos de cadeia, muitas nem estavam em Brasília no dia 8. E aqui é bom lembrar que aquelas pessoas que invadiram, que pegaram, devem sim responder um processo justo que não deveria correr no Supremo Nacional Federal e sim em primeira instância, que está pegando 3, 4 anos de cadeia. Nós estamos assistindo hoje uma traficante já fora da cadeia, com tornozeleira, a Yolanda, sem problema, que alguém que junto com o Lula abraçado a ele diz que adora bandido. E foi solta da tornozeleira porque parece que tem um filho de 12 anos ou menor. Nós temos a Débora, 2 crianças de 6 e 9 anos, que escreveu na estátua, perdeu uma frase que nem é da sua autoria, é de autoria muito bem conhecida, escreveu de batom. Essa frase foi apagada com muita facilidade da estátua, mas não está sendo apagada da memória dessa família, das crianças, do sofrimento da Débora e de todos nós que nos solidarizamos a ela. E por esse motivo e tantos outros nessa petição robusta que mostram abuso de autoridade, desvio de poder, que não tem nada a ver com atos da jurisdição de um ministro, mas atos de abuso de autoridade, todos esses atos que embasam esse pedido nos fazem ter a esperança de que esse pedido será acatado sim, terá maioria, porque essa é a única forma do povo brasileiro resgatar a sua soberania. Muito obrigada. E quero me dirigir a isso. Quando nós falávamos lá atrás de que a água está subindo e vai chegar em todos nós, a imprensa parece não ouvir e fazia coro naquele dia. Hoje, a imprensa começa a ser atacada e virou alvo. A grande imprensa. Eu me fico solidário ao Estadão, à Folha de São Paulo, à Folha de São Paulo, a Cruzoé, pelo que estão publicando. Nós queremos uma imprensa livre. São 6 gigas.1. Há muita coisa a ser publicada. Há muita coisa a ser ouvido e visto. E nós queremos liberdade de imprensa. Muito bem. Nós não temos qualquer mágoa, mesmo sendo atacado ao longo de tantos anos junto com Jair Bolsonaro. A imprensa precisa ser livre. E a Suprema Corte não pode tirar a imprensa e aquele órgão que desagrada a um deles. Finalizo, porque o nosso líder, Rogério Marinho, disse tudo. O nosso líder, no Congresso Nacional da Minoria, está aqui do meu lado, Flávio Bolsonaro, o líder falou aqui, em nome de todos os deputados, que foi o nosso querido Van Hatten. Eu quero concluir o que disse Marinho. Há muita gente dizendo, mas o ministro Alexandre de Moraes, o que ele faz tem a concordância dos outros ministros. Só isso justifica o impeachment? Só dele? Ao meu ver, não. Mas uma árvore nasce quando se planta uma semente. Essa é a semente que nesse momento o ministro Alexandre de Moraes, ele é o CEO de uma cooperativa de perversos nesse momento no Brasil.
jurista, como desembargador por mais de 30 anos, e o pedido que está sendo formulado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. Nós estamos tratando aqui sobre liberdade, estamos tratando sobre separação de poderes e sobre abuso de poder que tem que ser parado imediatamente. Se quiser mais, vou dialogar, pessoas para falar. Eu, juntamente com a deputada Bia Kiss, a deputada deputado Marcel Hart, a deputada Bia Kiss e a deputada Carol de Tona, e eu assinaremos o pedido. Portanto, nós passaremos a ser os acusadores desse processo. Então, eu quero dizer que, da minha parte, dedicarei todo o meu empenho e dedicação para resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. Hoje, desembargadores e juízes são desmoralizados porque não são acatados, porque são comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. E, finalmente, dizer que bastava a denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo. Ali nós temos a prova material de crimes, que pode caracterizar até uma organização criminosa. Nós vamos em frente com esse pedido de dedicação e com serenidade em prol da liberdade em nosso país. Muito obrigado. Boa tarde. Muito rapidamente também fazendo aquela complemento aqui. O que aconteceu no 7 de setembro não foi um ato de apoio a político nenhum. Aquela quantidade gigantesca de pessoas nas ruas da Paulista, mais uma vez, é um sintoma claro que a nossa democracia continua doente. Não dá para alguém em sã consciência, em especial aqui dentro do Senado, achar que está tudo normal, que nada aconteceu, em especial depois das denúncias trazidas pela Folha de São Paulo. É importante diferenciar esse super pedido de impeachment de tantos outros que já aconteceram, também bem fundamentados. Aqui, nesse caso, está muito claro que são referentes aos atos individuais de Alexandre de Moraes, cometidos à revelia da lei, em especial no tocante à sua suspeição, que é uma causa objetiva e direta de crime de responsabilidade, prevista na lei do impeachment, 1979, no seu artigo 39, inciso 4, item 4. Não há o que discutir, não há um juízo de valor subjetivo a ser feito sobre, em pelo menos duas ocasiões, em que o próprio ministro Alexandre de Moraes reconhece dentro do processo que ele é suspeito para fazer qualquer ato de mérito dentro de uma investigação. Portanto, obviamente, claramente, ali há uma infringência a esse item da lei de impeachment. Portanto, não há o que se discutir de forma subjetiva, como há em outros tantos que, no meu entendimento, também fazem jus a que ele seja processado por ter descumprido a lei do impeachment, ter cometido um crime de responsabilidade. E aí, nessa parte vai ficar a juízo de mérito de outras pessoas. Mas, especificamente, esse é um grande diferencial desse pedido de impeachment. Há ocasiões flagrantes de cometimento de crime de responsabilidade pelo ministro Alexandre de Moraes. E importante frisar que até o momento ainda não passaram por ratificação de turma ou de plenário, portanto, imputados diretamente a ele. Então, essa casa tem sim a oportunidade de lançar mão desse último instrumento democrático para resgatar a nossa liberdade, a nossa democracia, porque, infelizmente, se depender de bom senso do ministro Alexandre de Moraes, a normalidade não vai voltar ao Brasil. Então, nos cabe aqui, não é com nenhuma alegria que todos nós estamos aqui, pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes como último recurso para que possamos voltar e resgatar a normalidade do nosso Brasil. Boa tarde a todos. Quero agradecer à imprensa brasileira aqui presente, agradecer aos parlamentares aqui que vieram a Brasília. Normalmente, dia de segunda-feira, nós não temos